Pessoal, vamos lá, vamos falar de outros assuntos, como disse no último vídeo. Dessa vez vamos analisar em detalhes a perspectiva de um golpe na democracia brasileira, que é algo que me parece a única narrativa que tem interessado ao governo no momento. Infelizmente digo isso. Por quê? O governo ele tem que estar preocupado, os assuntos que o governo tem que estar levando adiante, tem que estar trazendo à discussão da população é o progresso do país. Então tem várias situações que o presidente, por exemplo, pode estar preocupado, né? Como por exemplo, a questão dos preços, né? O preço da gasolina, o preço do gás, o preço da energia elétrica, que são preços assim que todo mundo precisa de usar, né? Quer dizer, a população mais pobre tem um peso relativo no orçamento integral da família muito grande. São assuntos, portanto, seríssimos que merecem a atenção do governo. E o que está aparecendo é que o governo simplesmente desistiu de ser um bom governo. Ele não está mais preocupado em ser um bom governo, não está mais preocupado com os temas. Então isso preocupa no sentido da questão do golpe. Por quê? Se o governo desistiu de tentar ser um bom governo, que geralmente é o que os governos querem para tentar se manter, né? O que é uma presunção, as pessoas geralmente querem mais um tempo para poder mostrar o que fez ou o que tem a entregar para a sociedade, né? Querem mais um mandato, querem mais um tempo de mandato. Esse governo parece que abriu mão disso. Os assuntos principais do Bolsonaro não são os assuntos que digam respeito ao dia a dia da população, que é os preços das coisas, a economia, as condições das pessoas de terem uma vida melhor, né? Que geralmente é um assunto que deve um governo se preocupar. Então, por que isso preocupa? Porque quando um governo desiste de tentar mostrar um bom número para a sociedade, para se reeleger, o que sobra é a tentativa arbitrária de se manter no poder. Isso não decorre somente de um raciocínio, uma presunção, porque está ruim, vai querer se manter no poder. Infelizmente, arbitrariamente. Infelizmente, isso é corroborado por ações do governo Bolsonaro, não só ações, como falas do presidente da República, né? No sentido de querer uma ruptura no sistema democrático vigente. É uma coisa que deve preocupar todas as pessoas, que acabar com a democracia é uma coisa muito grave, nós estaremos permitindo acontecer. Não devemos permitir isso acontecer de jeito nenhum. As pessoas que têm bom senso nesse país têm que se unir no momento desse, ou no momento em que isso é muito próximo, ou que há um risco de socorrer. E eu tenho achado a postura das pessoas muito lenientes, assim, dos jornais, da mídia, dos tribunais, né, das instituições do país, muito assim, no sentido que você lê, o que você ouve falar, não vai acontecer um golpe. Mas eu não sei, sinceramente, se essa é a realidade dos fatos. Eu vou expor aqui um medo e me digam se faz ou não faz sentido esse medo. Primeiro é a questão da intenção do Bolsonaro, de querer dar um golpe, de achar que esse é o melhor caminho. Já quando ele nem era presidente, nos idos de 1980 e tantos, lá que ele era deputado, 1990, perdão, ele, sem nenhum compromisso com o presidente da República, ele falou o que ele achava dos regimes de governo. Vamos ouvir. Querer até ir para porrada não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar de ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes... Então percebam que essa é uma intenção mesmo do presidente, assim, uma crença no que é melhor, né? A democracia ser rompida, e do jeito agressivo que ele mencionou aí no vídeo, com mortes, com
com opressão mesmo, com verdadeira restrição da liberdade, né? E essa discussão da liberdade de opinião, da liberdade de expressão que está sendo feita, assim, ela está completamente tergiversada, está completamente de cabeça para baixo. O pessoal da extrema-direita está querendo uma liberdade de expressão no sentido de fazer uma apologia à ruptura completa do sistema democrático. Quer dizer, eles querem uma liberdade de poder exprimir o desejo deles de poder colocar todas as outras liberdades de expressão debaixo do cobertor de uma ditadura bolsonariana. Assim, eu não acho que ninguém de bom senso deveria concordar, primeiro, com uma ditadura, e segundo, com uma ditadura que fosse orquestrada ou encabeçada por uma pessoa que já não mostrou números, já não mostrou capacidade de governar. Porque governo é isso, gente. Governo não é falatório, governo não é trazer briga, chamar briga. Governo é dar números para a população. O que melhorou na saúde, na educação? O que melhorou na economia? Quais as melhores condições que foram dadas ao povo brasileiro durante o governo? É isso que é governo, não é falatório, né? É isso que a gente tem que estar preocupado. Então, assim, me preocupa que a gente sabe que essa é a intenção do presidente Bolsonaro. Infelizmente, ele concorda com isso que ele acabou de dizer. Então, esse é o primeiro ponto de medo, de receio. Tá? O segundo ponto é que hoje, enquanto presidente da República, semana passada, ele disse abertamente que se as eleições não forem feitas do jeito que ele quer, se não houverem eleições limpas, que na verdade é do jeito que ele pensa que são limpas, não vai ter eleição. Então essa frase é uma ameaça expressa ao regime democrático. Ele dizendo que ele não concorda com o jeito da eleição, né, que é uma questão de voto impresso, o que é ridículo, porque o Congresso, não foi um PT que foi contra isso, não, foi o Congresso, que na verdade é comandado pelo Arthur Lira, que é aliado dele, né, não quis o voto impresso. E nunca houve prova, nunca houve indício de qualquer vício nas eleições no Brasil. Eles estão tirando isso de teorias conspiratórias, sem nenhum fundamento, não tem uma única ação, infelizmente ou felizmente, que possa comprovar que o regime de eleição no Brasil é fraudulento. Não existe. Né? Houve alternância de poder. Se fosse um sistema viciado, não haveria alternância de poder. Quem está no poder não ia deixar o partido da oposição tomar o poder. Isso aconteceu diversas vezes. Aconteceu quando o Fernando Henrique passou para o Lula, né? E quando houve a própria eleição do Bolsonaro, que se elegeu com esse regime. Então, e ele que se diz antissistema, quer dizer, se realmente houvesse possibilidade de fraudar, ele não teria sido eleito. Né? Então, assim, e a falta de argumentos ou indícios, né, palpáveis, factíveis, físicos de alguma fraude, não existe. Então, realmente, e ele ameaçar como se o que ele entende que é indevido, então ele determina que não vai haver eleições, e sempre usando aí, vamos ouvir essa frase. Eleições no ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Quer dizer, não vai haver de acordo com a cabeça dele. Né? Isso é claro, gente. É porque não está apresentando números bons, está com medo. As pesquisas já estão indicando que ele está com um número de intenção de voto muito baixo. Aí eles vêm com esse papo contra a pesquisa, tudo, mas a pesquisa erra por 5%, não erra por 10%. Então, assim, ele está muito atrás de poder se eleger. Então, está criando uma desculpa para quando ele perder a eleição, porque não apresenta números de governo que sejam eficientes. Quer jogar uma bomba de fumaça, falar sobre as urnas para dar um golpe. Uma coisa que ele já pensava em fazer há muito tempo atrás. Então, já disse que era o que ele entendia que era o melhor para o Brasil. Então, isso deveria assustar mais do que está assustando as pessoas. E há outros indícios que geram mais receio, infelizmente. Eles estão tentando criar uma narrativa de que haveria uma justificativa constitucional para um golpe. O uso do artigo 142 da Constituição, que nada mais diz que as Forças Armadas devem manter a lei e a ordem no país,
que esse artigo justificaria que o Exército, as Forças Armadas, tivessem um poder moderador na democracia brasileira. Veja aí, abertamente, o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, General Augusto Heleno, que trabalha no mesmo andar do presidente Bolsonaro, assim, aliado de primeira hora, um dos maiores cabeças ali do governo. O que ele diz? Eu vou ter que continuar nesse tema porque não ficou claro para mim ainda. O senhor acredita que o 142 seja um poder moderador ou não? E o senhor, quando diz que o ideal é que ele não precise ser usado, o senhor está admitindo a hipótese de que ele poderá ser usado em alguma circunstância? Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado, senão não estava na Constituição, né? Se ele não fosse para ser usado, a Assembleia, a nossa Constituinte que escreveu a Constituição Federal, ela tem que ser chamada e perguntar, vem cá, por que eles colocaram isso aqui? Que a intenção clara parece ser essa. Quanto a ser poder moderador, isso é muito discutível. Existe uma parte dos juristas que acham que é poder moderador. Nós tivemos recentemente a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é poder moderador. Então, de acordo com a ocasião que isso vier a acontecer, e tomara que não aconteça, eu insisto, nós temos que verificar qual será a atitude desse poder moderador, uma vez que o nome está dizendo, poder moderador é para moderar uma situação de crise e que os poderes têm que retomar a sua posição no cenário nacional e serem devidamente limitados e respeitados entre eles, né? Eles têm que manter o respeito entre eles e se limitar às suas atribuições constitucionais. Aí, então, o que ele está querendo fazer é justificar que as Forças Armadas poderiam intervir no sistema jurídico do país, assim, na democracia, no regime de governo, nas leis, quando algo ameaçasse a lei e a ordem. E isso poderia se dar a pretexto de pedido do comandante das Forças Armadas, que é o presidente da República, como se as Forças Armadas tivessem um poder moderador, comandável pelo presidente da República, para interferir quando quisesse. Isso, obviamente, não guarda concordância com qualquer interpretação lógica, sistemática, gramatical que seja da Constituição. Desculpa, né? Mas não faz o menor sentido. É como se houvesse um poder para as Forças Armadas intervirem, dar golpes no Brasil de acordo com a cabeça do presidente da República. Não existe isso no regime brasileiro. Não existe. Então, mas estão querendo construir a narrativa de uma crise entre os poderes, até que o Bolsonaro está tentando causar, quer dizer, contra o Supremo Tribunal Federal, entrou com um pedido de impeachment contra um ministro que não foi aceito pelo presidente do Senado, mas querendo causar a ruptura ali. Quer dizer, você não pode entrar com um pedido de impeachment porque você não concorda com uma decisão de um juiz. Assim, há decisões do STF que eu discordo, que eu concordo, teve decisão do STF que tirou o Lula de 2018, que botou o Lula em 2022, quer dizer, tem decisão dos dois lados. Você tem que... do regime que a gente aceite a decisão do STF, que é composto por ministros de vários governos, e inclusive do PT, inclusive do PSDB, inclusive do próprio Bolsonaro. Colocou lá ministros que são garantistas, contra a Lava Jato, por exemplo. Então, assim, da regra que se aceite isso, né? Teve vários ministros do PT, por exemplo, que foram contra o Lula em 2018, e que acabaram com o governo do PT nos últimos anos. O Teori Zavascki, o Fux, todos eles são contra o PT, foram postos pelo PT. Então, assim como tiveram decisões que favoreceram o Bolsonaro, tem que vão desagradá-lo. Ele não pode querer fazer um impeachment, querer dissolver o STF por causa disso. Então, isso é contra as regras do jogo. Isso não é a Constituição. Qualquer jurista sabe disso. Então, estão querendo construir essa narrativa de crise, contra o regime eleitoral, contra o judiciário, para justificar. Estão falando de um artigo na Constituição que justificaria a intervenção das Forças Armadas, que é algo que o presidente já disse que queria. Depois de fazer uma ameaça agora, enquanto presidente, que ele pode intervir.
Então isso é sério, né? Isso não é uma brincadeira que está acontecendo, né? E o meu medo, né? Assim, você vê a questão de fechar o STF, que é um golpe, né? Parte de um golpe. O próprio Eduardo Bolsonaro já disse. Vamos ver aí o que ele disse. Cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Então a gente tem vários elementos aí, já a intenção, já uma narrativa tendo sido construída, e temos que ver os meios que eles teriam para poder fazer. A pergunta que se faz é o seguinte: o Bolsonaro teria condições de colocar, se quisesse, batalhões da Polícia Militar e guarnições do Exército nas ruas, caso ele queira seguir com essa narrativa, com esse pensamento dele? Ele tem condições de fazer isso? E se tiver, o que poderia ser feito contra esse ato? É isso que a gente tem que pensar. E esse pensamento, na prática, ele foi muito pouco pensado, tanto pela mídia, tanto quanto pelas instituições. O pensamento na prática. Porque o Bolsonaro já demonstrou que quer, tem essa intenção, e os meios. Será que ele tem? Então vamos fazer um raciocínio. A Polícia Militar, há denúncias de que a Polícia Militar é majoritariamente bolsonarista, pelo próprio ideal do Bolsonaro, né? A questão das armas, de ilicitude do ato do PM, para tentar, né, lavar a cara aí de todo mundo, para poder permitir aí um uso talvez mais agressivo das armas pelo PM e tudo. Então, assim, pelo próprio ideário bolsonarista, é claro que a PM está a favor do Bolsonaro, majoritariamente, não a instituição, mas a maioria dos seus membros. Tá? E as Forças Armadas também. Tá? Sobre a Polícia Militar, antes de falar das Forças Armadas, vamos ver um vídeo que, é meu modo de entender, é um absurdo, que é um oficial da Polícia Militar conclamando os seus pares da Polícia Militar a atuar em favor do governo, a participar das manifestações em favor do governo, nas manifestações que estão chegando no dia 7 de setembro. Veja que há uma proibição na lei de que forças armadas constituídas participem de movimentos políticos, o que tem todo um sentido, é um princípio jurídico muito bem assentado. É que tanto o Exército quanto forças militares não deveriam participar da política porque eles têm o uso garantido pelo próprio Estado, pago pelo próprio Estado, fornecido pelo Estado de armamento. Então eles não devem participar das disputas políticas, isso é com o povo, nas eleições. Mas então tem esse vídeo, vamos ver aí o que esse oficial da PM está conclamando aí os seus pares a fazer, a participar das manifestações políticas. Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o Coronel Melo Araújo, nós temos que dia 7 de setembro ajudar o nosso presidente Bolsonaro. Não podemos, nesse momento em que o país passa por essa crise, que nós percebemos o comunismo querendo entrar de forma lenta, trabalhada ao longo dos anos, eles vêm implantando, mudando o ensino, querendo entrar no nosso país. Eu vejo que nós, a Polícia Militar de São Paulo, a Força Pública, nós devemos nos unir e no dia 7 de setembro, todos os veteranos da Polícia de São Paulo estar presente na Avenida Paulista. Já um raciocínio no que tange ao Exército é que o governo Bolsonaro é majoritariamente composto também por membros egressos das Forças Armadas, né? Então, cargos de confiança, ministros do escalão mais próximo do presidente, como o general Augusto Heleno, que falou aí do uso do artigo 142 agora há pouco. Tem uma grande maioria das Forças Armadas, inclusive pessoas da ativa das Forças Armadas, o que é uma outra discussão, que não deveria ser permitido, né? Participar de cargo de confiança, participar de governo, né? Quem é da ativa das Forças Armadas. Sem contar também, se você for olhar a agenda do Bolsonaro, os compromissos que ele tem como presidente, vai ver que 40% a 50% dos compromissos é em cerimônias das Forças Armadas. Então, cadetes que estão sendo graduados, paraquedistas, formação de paraquedistas, exercícios militares, né, que até outro dia ele fez questão de chamar para que fossem realizados na frente
no Palácio do Planalto, num dia em que se votaria a questão do voto impresso pelo Congresso. Foi visto como uma ameaça também, porque nunca havia sido feito exercício militar na frente do Palácio do Planalto, né? E aí teve até uma coisa engraçada, porque um dos tanques estava soltando uma fumaça preta, e todo mundo ficou, olha que coisa que esse tanque aí soltando fumaça preta. Aí não se fez de rogado. 2 dias depois, ele foi participar do exercício lá no campo de Formosa, ali em Goiás, perto ali de Brasília. Ele foi participar do exercício militar, aí foi chamado a soltar bomba e tudo mais. Vamos até ver essas imagens aí para a gente poder ilustrar que o Bolsonaro tem sim uma intimidade, a palavra é essa, muito grande com as Forças Armadas. Convidamos o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e senhor ministro, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para realizar um tiro de artilharia. Então a questão que se põe é essa: teria, caso quisesse, condições de botar algumas guarnições das Forças Armadas na rua e alguns batalhões da Polícia Militar na rua, frente ao STF, frente ao Congresso Militar, e decretar aí o uso do artigo 142 para que as Forças Armadas arbitrem uma crise que ele próprio está criando, com o STF e com o Congresso, que não concordou com o voto impresso, que ele entende que deveria ser. Se ele quiser fazer isso, ele é capaz de fazer, na prática, porque ele tem tanta intimidade com as Forças Armadas, com a PM, que ele seria capaz de botar algumas guarnições, alguns batalhões na rua, sim. Tá? E aí o receio que se põe, e aí acho que o clímax do nosso raciocínio, é que a história do Brasil, infelizmente, sempre demonstrou de que golpes armados ou iniciativas armadas para romper o sistema jurídico vigente foram sempre encontrados muito pouca resistência a esses movimentos. Até quando o Brasil declarou a independência, Portugal não questionou. Foi uma passagem, inclusive, do imperador pai para o rei do Brasil filho, né? Se você colocar aí também, quando a República veio no lugar da monarquia, em 1889, né, houve um rompimento aí da monarquia para se instituir a República no país, não houve resistência do Império, né, das forças imperiais. Né? Foram alguns marechais, Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, aquela turma ali, eles decretaram. Na independência havia sido o Pedro I que desembanhou a espada e falou assim, independência ou morte. Na República, os marechais decretaram o fim do Império, não houve troca de tiros. Né? Em 1930, que aí foi um movimento mais progressista, que quis acabar com o poderio, com o arranjo das elites, houve resistência. Mas em 1964, também, quando houve o regime militar no Brasil, os tanques marcharam de Juiz de Fora rumo a Brasília, houve a decretação da vacância da presidência da República pelo Congresso, num conluio que foi feito ali, e não houve tiro. O presidente da República viu que estava vindo o exército de Juiz de Fora e partiu para o Uruguai, junto com o Brizola, né, o Jango. Então, a história brasileira mostra que, quando há uma ruptura por armas, se encontram poucas pessoas dispostas a resistir àquilo ali. Né? E geralmente quando é um movimento assim de direita, é porque a elite brasileira, né, ela é despreocupada com o regime que nós estamos vivendo. Para a elite, para os bilionários do país, tanto importa, na verdade, se estamos vivendo numa democracia, numa autocracia, numa ditadura, porque vai estar sempre bom para eles, de qualquer jeito. Então, a resistência não se encontra. A história mostra isso. O que eu quero saber
ao fazer esse raciocínio com vocês, preocupado com o futuro da nossa democracia, porque eu não quero viver numa ditadura, ainda mais numa ditadura que tem um governo que não apresenta números eficientes. Eu não quero viver sem liberdade de expressão, né? Eu não quero viver assim. Então eu faço esse raciocínio com bastante cautela, com bastante serenidade, para a gente realmente ficar preocupado, sabe? E usar os meios que tem à disposição para poder impedir isso. Quem se levantaria se o Bolsonaro quisesse botar guarnições e batalhões nas ruas? Procuradoria da República, o Aras, né? O presidente do Congresso, Arthur Lira? Quem? O Luiz Fux, sua vasta cabeleira ali, vai fazer alguma coisa? Né? Eu quero saber isso, porque se ele quiser, ele tem os meios. Então, quem vai resistir? O histórico do Brasil não é bom nesse sentido. Então, é preciso ficar atento. O Supremo Tribunal Federal está tentando fazer algumas coisas, está tentando abrir o inquérito lá das fake news e tudo. Só que é o seguinte, é preciso ter um cuidado com meias medidas. Prender o Roberto Jefferson, investigar o Sérgio Reis, isso é muito pouco. Precisa ir direto ao cerne da questão. Né? Não vai ter impeachment. Quem está achando que vai ser impeachment vai tirar o Bolsonaro, porque o Congresso está na mão do Bolsonaro, o Arthur Lira está na mão do presidente. Né? E o Centrão está dentro do governo, o chefe da Casa Civil é o Ciro Nogueira, né? Que é um prócer do Centrão. Então não vai ser também pela Procuradoria-Geral da República, né? Que também é uma pessoa vendida para o governo, o Augusto Aras. Tá? A iniciativa teria que ser judicial, mas não pode ser meia medida, não é prendendo Roberto Jefferson. Tem uma ação, por exemplo, que tem o potencial de tirar o Bolsonaro de lá imediatamente. Se quiserem falar sério, tá? Se entenderem que a ameaça já passou de todos os limites, ao ameaçar a democracia, no meu modo de ver. Ação de investigação judicial eleitoral, pelo uso de fake news na época das eleições de 2018, que todo mundo sabe que houve uso em massa de fake news. Tá? Então ele não poderia ter feito isso, portanto ele não poderia nem ter o mandato. Se houvesse a investigação judicial adequada, e não houve essa investigação, né, era uma medida direta ao cerne, no ponto, no fulcro, no que poderia tirar ele sem precisar de nada mais. Né? E aí, eu acho que esse enfrentamento com o Estado democrático de direito, com as ordens judiciais, com a democracia, tem que ser antecipado. Se ele não for sair de lá, que diga logo, que tente logo fazer alguma coisa. Então tem que atacar ele no que é verdadeiro, no que vai dar efetividade realmente a uma ação combativa. Essa ação de investigação eleitoral, ela não foi para frente porque entenderam que não havia provas do uso em massa de fake news, né? Que foi uma ação proposta pela coligação do PDT à época. Olha, retirar do nosso direito de democracia enquanto sociedade a licitude de uma eleição, quer dizer, não permitir a investigação, não dar a possibilidade de se provar que houve um rompimento aí das regras tão grande como foi o uso de fake news por parte do Bolsonaro, é um absurdo por parte do TSE. Esse debate é um direito democrático da sociedade brasileira, né, de poder discutir se houve ou se não houve fake news usado e ter os meios de instrução que foram impedidos nessa investigação judicial eleitoral. Não se permitiu ali naquele processo a devida investigação para que se localizassem as provas do uso em massa de fake news. Se vetou essa instrução ali naquele processo, a busca de provas. Então, se retomasse isso, e foi dito nas decisões que extinguiram esse processo, que se achassem novas provas, isso poderia ser juntado aos autos, isso, uma vez verificado o uso, provado o uso em massa de fake news, com todas as medidas probatórias que foram pedidas naquele processo, como oitiva dos empresários que pagaram, dos empresários que fizeram a distribuição em massa, que isso foi negado, nem ouvido eles foram. Se isso fosse levado a cabo, você teria a prova de que as eleições de 2018 foram fraudadas e não precisaria de mais nada para pôr um freio nisso aí, nessa pessoa que já está dizendo e provando que vai tentar fazer um golpe. A hora
merece mais atenção do que nós estamos vendo. Tá? E acho que nós também precisamos nos manifestar, a população, porque a maioria calada não apita nada. Se a manifestação de 7 de setembro bolsonarista for maior do que a grande massa da população, que não acredita em nada disso, que são essas teorias da conspiração aí que eles estão levantando, que quer ditadura sobre o Bolsonaro, não fizer nada, né, ou essas manifestações não forem menores que a dos bolsonaristas, é uma vergonha. Eu acho que a população tem que fazer alguma coisa, a gente tem que sair da isenção total e buscar mostrar que o poder emana do povo na forma da Constituição, de uma maneira democrática. Né? Isso é muito importante nesse momento da história, mostrar que não podemos deixar chegar no momento em que vão botar os tanques nas ruas, porque aí é capaz de ninguém fazer nada. Eu conheço a história do Brasil. Então, por isso, é preciso que cada um de nós nos manifeste. Tá? Eu agradeceria aí, por exemplo, se desse um like no vídeo, por favor, porque isso mostraria a força da nossa mensagem. Tá? E se puder compartilhar também. Eu acho que há aí provada a intenção, uma narrativa fraca, mas sendo posta, e os meios para um golpe antidemocrático. E, olha, acreditem, vai ter um custo muito grande para a vida de cada um, não só acabar com a democracia, como a continuação de um governo que não dá nenhum número favorável para a população. Então, assim, vai piorar o que já está ficando muito ruim. Isso vai afetar a vida de cada um de nós. Tá? Esse é o recado, gente. Um abraço aí, desculpa, às vezes eu estou preocupado, porque esse cara tem condição de fazer isso se quiser. Obrigado, gente, um abraço.